Então, agora é a tua vez, mano. Não, pastor. Agora é a tua vez. O senhor pode falar agora. Amém? Amém. Vou pedir uma oração sobre o Senhor. O pastor Jones, para aqueles que não sabem, ele não vai estar aqui hoje. Para aqueles que aí ao redor do mundo não sabem, ele está no hospital com a pastora Nilva. Então, seria bom até fazer uma oração aí. Eu ouvi da pastora Nilva hoje também. Sim, então, nós temos aqui você, e nós temos aqui o pastor Lucas, para dar a mensagem. Vou pedir uma oração sobre o Senhor, profeta. Amém. Amém. Que seja feita a vontade do Senhor. Amém. Amém, 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 Pai. Muito obrigado por Senhor trazer aqui para nós o profeta João Batista, trazendo as experiências do Senhor, dos teus remanescentes andando nessa terra. Muito obrigado, Pai, que então agora o Senhor, a tua mão esteja sobre o pastor, sobre o profeta, que ele venha falar, Pai, os mistérios do teu coração para nós, e que nós possamos, então, a colocar em nosso coração as suas mensagens que o Senhor traz para todos que te procuram, pois o Senhor ama todo mundo. Em nome de Jesus, que o profeta venha agora falar as tuas palavras, Senhor. Usa a boca dele e pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Irmãos, cumprimentar a todos, né, com a paz do Senhor Jesus, que essa oração, que essa palavra que o Senhor colocou, né, para mim ministrar hoje, fiquei o dia inteiro em casa hoje. A gente ia fazer um evangelismo em outra cidade, mas eu não falo que não deu certo, é porque não era para ir, né? Deus sabe de todas as coisas, e Ele que guia o nosso pensamento, nossa vida, nossos caminhos, os propósitos de Deus, tudo Ele tem, né? Em cada detalhe da nossa vida, né? Nada é por acaso, né? Tudo tem um sentido, nos mínimos detalhes. A partir do momento que você vai vivendo, você vai entendendo o que Deus quer e para que Deus te trouxe. Deus tem um sentido na nossa vida, né? E às vezes a pessoa, eu mesmo, às vezes, num determinado momento, reclamava por alguma coisa, e hoje eu aprendi a não reclamar. Eu aprendi, assim, a ficar calado, e às vezes o irmão da casa, às vezes, não fica satisfeito com isso, fica falando que eu fico muito calado, mas não é. É por causa do presente de Deus, né, que fala que é um chamado de profeta. Muitas pessoas pedem oração. Então, assim, na maioria das vezes eu fico dentro do meu quarto e orando por alguém ou meditando, pensando no que está acontecendo. E sempre tem, de todo lado. Hoje o mundo, as coisas tá difícil, tá dificultado, né? Que assim, parece que você pegou o mundo e pôs dentro da caixinha e virou tudo, né? Tá tudo muito difícil. No final do tempo tá aí, né? A palavra de Deus está se cumprindo. E as pessoas, às vezes, que não entendem, não tá entendendo ainda o que está acontecendo, e aí fica com a mente muito confusa, né? E aí o espírito maligno entra na mente das pessoas e coloca até mesmo o cristão, a pessoa que entende a palavra, e entra com confusão, principalmente na questão de família, né? Às vezes, por conta de alguma sobrecarga, alguma coisa, e aí o inimigo entra e coloca a pessoa para ficar angustiado, coloca o pai contra o filho contra o pai, e tá desse jeito, né? O amor das pessoas está esfriando cada vez mais. Já estava bem assim, bem antes, mas depois que teve essa pandemia, não é Deus que fez isso, né? Uma vez eu falei que foi permissão de Deus, depois até pedi para Deus me perdoar, porque tudo que foi feito de errado no mundo até hoje não é Deus que fez. Deus é amor, Ele fez tudo para ser desfrutado, né? Mas aí por conta da entrada do maligno na Terra aqui, dele ter tomado conta, aí veio toda a confusão, né? Desde quando a cobra lá que entrada na mente da Eva e assim por diante veio muita confusão, discórdia, briga, né? E aí Deus sempre vem tentando consertar de um jeito ou de outro. Ele vem trazendo pessoas, né? Escolhendo pessoas para tentar ajudar uns aos outros, né? Que a palavra de Deus fala que uns são chamados para pastores, profetas, diáconos, evangelistas, mestres, né? Então Deus
Ele trouxe essas pessoas escolhidas por ele, não que os outros não tenham fé, né? Mas às vezes, por falta de entendimento, fica uma fé distorcida. Então, Deus escolheu esses dons para evangelizar, para ajudar, para a gente orar um pelo outro. Mas o demônio, ele coloca as pessoas contra nós, né? E aí, essa semana mesmo eu vi um testemunho de um pastor, de um menino que tem 15 anos de idade, no momento eu não lembro o nome dele agora, e foi colocado numa live, uma mulher xingando ele, mandando ele caçar serviço. Então, assim, que Deus perdoe essa mulher, porque ela não sabe o que está falando, porque nós somos usados para orar pelas nações. E por conta disso, nós somos perseguidos espiritualmente, né? Todas as pessoas que têm um ministério é muito perseguido espiritualmente. E a gente somos perseguidos muito mesmo dentro da família. É na onde que a gente passa muita batalha espiritual. Até que elas venham entender, né? Em nome de Jesus, eu creio que para Deus nada é impossível. Assim como Deus está fazendo na minha vida, está me moldando a cada dia. Cada manhã nossa mente se renova no Senhor. A sexta-feira da paixão de Cristo, que eles falam na religião católica, a nossa paixão de Cristo é toda tarde, né? E toda manhã nossa mente se renova no Senhor, amém? Então, assim, eu peço que a gente venha interceder, nós venhamos orar, modificar o modo de comunicar nas lives, porque essa gravação ela vai ficar gravada por muito tempo aí, né? Enquanto tiver vida e rede social aqui na Terra, ela vai ficar gravada aí. E uma hora ou outra, uma pessoa vai pegar e vai ouvir, e às vezes a pessoa está com a mente conturbada e não vai estar sabendo o porquê. Por que está daquele jeito, né? Então, nesse momento agora, está tendo muita confusão por causa da volta do Senhor Jesus, né? A palavra está se cumprindo. Nas brigas de nação contra nação e reino contra reino, fomes e terremotos, brigas de nação contra nação é espiritual. A gente ora, jejua, né? E pelas nações, pede proteção para nossa família, para o nosso vizinho, para o amigo, por pessoas que a gente nem conhece, que está do outro lado naquela confusão, né? Naquele terremoto. E aí essa briga de nação contra nação fica sendo espiritual, né? O demônio atacando nós e o Espírito Santo protegendo, nação contra nação. E aí, por conta dessa luta, dessa oração, provoca, né, os vendavais, os terremotos e assim por diante. Tem muita coisa para acontecer, tem uns 3 dias de plena escuridão, Deus, isso aí é bíblico, está na Bíblia, na palavra do Senhor, né? Tem um avivamento, Deus já está promovendo grandes orações, né? Grandes reuniões. E eu creio que no Brasil aqui, Deus quer que eu monte uma instituição, eu creio que vai dar certo para a gente fazer o avivamento. E já tem até o nome, né? Aliança com Deus. Gênesis 17:4. Eis a minha aliança contigo, será chamado pai de muitas nações. Gênesis 17:4. Assim como Deus fez com Abraão. Eu creio que ele fez essa aliança, não foi só comigo, né? Com todos os cristãos, com todas as pessoas que já entendem da palavra de Deus. Nós somos abraonenses. É Abraão, Deus de Abraão, que comanda a nossa vida, amém? E hoje eu estava aqui em casa pensando como que ia ser, o que eu ia falar. Eu nem, às vezes, nem ia gravar, mas o Espírito Santo falou assim que era para mim participar, porque como ele me deixou aqui. E aí, Deus veio me lembrando das promessas dele que o Senhor vem cuidando de mim não por conta de obras, né? Porque quem justifica é Deus, né? Nós somos justificados porque Deus coloca alguma coisa para a gente fazer e a gente obedece à voz dele e vai para onde ele envia, né? Para levar a palavra de Deus, para fazer evangelismo, ou na rua, ou na praça, ou na instituição, igual a gente vai, né? Na onde que eu estou fazendo um curso de teologia, no Rema, né? Chama o Verbo da Vida. É aprendizagem. Às vezes muita gente fica contra a gente fazer, mas eu estou sentindo que é de Deus mesmo. Tem muita coisa que eu precisava de aprender. De todo lugar que Deus leva a gente aprende mais, né?
Então o Senhor estava me revelando hoje, assim, coisas que ao longo da vida a gente esquece, os cuidados dele, né? Quando ele me levou para o encontro, que ele me libertou do alcoolismo, quando eu fui batizado em maio de 2018, 12 de maio, e assim por diante. Aí Deus me levou para o posto do jeitinho que ele falou aconteceu, né? Montou a casa no terceiro dia e me protegeu, usou pessoas para doar alimento para mim, usou pessoas para levar a palavra de Deus, para orar pela minha vida, né? Eu creio que tem gente que a gente nem sabe, tem gente que ora pela nossa vida, né? Quando a gente ora pelas nações, inclui todo mundo. E quando foi para mim, para Brasília, em 2022, eu vou até confessar agora, tem uma falha minha. Falha, assim, por falta de entendimento, muita sobrecarga naquele dia. O senhor falou que era para me pedir conta do serviço e ir para Brasília. E eu fiquei em dúvida se era pedir conta antes. E aí fui, quando cheguei lá, na quarta-feira, e aí no sábado eu falei que ia vir embora, o senhor falou que não era para me vir, para me pedir conta. E aí eu fui orar, e aí foi para pedir conta mesmo, eu pedi conta indireto, à distância. E aquilo lá gerou um pouquinho de transtorno, né? Que depois, quando eu voltei, eu não tinha dinheiro para pagar, e o irmão ficou chateado comigo, às vezes o pessoal da empresa, mas aí depois Deus honrou com dinheiro e eu paguei até mais do que o valor que eu tinha que pagar para aquela pessoa. Acho que era R$ 300 que eu tinha que pagar e eu paguei 700, um negócio assim. Abençoei alguma coisa a mais. E depois o irmão pediu perdão por ele ter pensado mal de mim e agradeceu que aqueles R$ 700 foi na hora certinha, porque eu estava desempregado e precisando de alimento em casa. Então Deus, assim, tem um modo dele trabalhar na nossa vida, cuidar de nós. E aí Deus vem, né, cuidando, usando pessoas para me abençoar com alimentação, com as viagens, para onde Deus leva a gente, Ele usa a gente, nas confissões, a gente vai orando, Deus vai resolvendo, né, e passo a passo. Sempre quando tem alguma coisa, uma tribulação acontecendo, o senhor fala assim, vai, descansa, agora jejua, faz isso, aí a gente jejua, e Deus providencia um lugar para me ficar, e vai. Deus vai mantendo isso. E Deus faz isso para mostrar que como que a pessoa faz para obedecer à voz de Deus, né? Quando você estiver passando por uma tribulação, entra para o seu quarto, coloque sobre os seus joelhos, não precisa de sacrifício, né? Fecha a porta, coloca os seus joelhos, sobe o seu joelho, ora um Pai Nosso, conversa com Deus, e Deus que vê no secreto lhe recompensará. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Deus ouve do céu o que você está falando, você está conversando no secreto, o Espírito Santo, né, leva para Deus, que Deus vê tudo, né, na nossa vida, o tempo todo, com a onipotência dele, e aí ele resolve, ele coloca pessoas para te abençoar, coloca pessoas para orar pela sua vida, para te honrar com o lugar para ficar, né, é assim que Deus faz. E aí eu estava muito pensando sobre essa onipotência de Deus, e aí eu comecei até a chorar ontem, porque o Senhor revelou que Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, né? E aí eu falei assim, como que é essa onipotência do Senhor que todo mundo fala? Como que o Senhor, todo mundo fala que o Senhor sonda os pensamentos? Como o Senhor sonda os pensamentos de todo mundo, de toda a nação, de todos os lugares? Como que é sondado? Sabe o que o Senhor falou? Ele sonda os pensamentos de todo mundo ao mesmo tempo. Entendeu? De todo mundo. Então, assim, quando você for dar oportunidade para alguém, não faz a teste, não. Você ora, jejua, e aí o Espírito Santo vai te confirmar, né? Que às vezes a pessoa fala confronto, e aí você dá a oportunidade para a pessoa. Porque o Espírito Santo sabe o que eu penso, sabe qual que é a atitude que eu tenho com Deus, e aí ele me leva para os lugares. Porque antes de tudo, antes da conversão, antes do entendimento, eu já tinha a vontade de ajudar, só que eu ajudava da forma errada, né?
eu bancava as pessoas com bebida, com droga, né? E aí eu ia para onde não devia. Hoje a gente vai lá, leva a palavra e volta. A gente não fica na roda dos escarnecedores, no meio das bebidas, né? Às vezes fica contagiando com a família, mas no mundo aí, nos botecos, assim, nos bares, não, que tem bebida, que não, de que eu fazia uso, eu não fico, não, né? A gente vai lá, prega a palavra e segue para frente, né? Em nome de Jesus. E aí, tem uma passagem bíblica que, assim, que eu achei muito forte, muito interessante hoje, que o senhor trouxe duas passagens. Uma delas está lá em 1 Coríntios 15, versículo 2. Cartas de Paulo. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la pregar. A menos que tenham Cristo em vão. Dá para você ver, não é forte? Se você tem Cristo em vão, você não prega deixar a palavra do Senhor, né? Quando o Senhor mostra para a gente, né, que Ele fez tudo por amor. Todo o sacrifício que Jesus fez, Ele fez para levar sobre si todos os nossos pecados e sacrifícios, né? Amém? Dá para você ver o amor, né, de Jesus por nós. Ele nem era obrigado a fazer. Ele fez para livrar nós de todos os sacrifícios, todos os pecados e todas aquelas coisas que fazia no passado, os sacrifícios de animais, né? Arrancar a cor de animal, queimar eles, você ficou livre de tudo isso, de muita coisa. Então, assim, e por conta disso, por conta da obediência, quem justifica é Deus. Amém? Salmos 92, versículo 2, fala assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Justo. Seja justo. Seja justo só, não só no falar, no pensar. E quando, em algum determinado momento para trás, aí, eu pensei mal de alguém, 3 vezes que eu pensei mal de alguém, eu tropecei de cair no chão. O senhor falou assim: eu não te trouxe aqui para pensar mal de ninguém. E aí, caí, porque eu estava pensando mal de alguém. Uma vez eu estava sentado num banco, numa varanda, numa chácara, o senhor me levou para me descansar, porque é bom, é gratificante a gente ser usado por Deus. Mas às vezes a mente da gente cansa, né? Muito, porque a gente passa por muita batalha espiritual, nas intercessões, nos evangelismos, porque o demônio fica muito furioso com isso. Você ser usado para buscar almas de uma pessoa que está no fundo do poço, ou com câncer, com droga, seja o que for, e aí o Senhor te leva para levar a palavra de Deus, e essa pessoa levanta, né? É ressuscitado. É a pessoa que estava no último momento no hospital, né? Igual a minha tia estava, Sabrina de Ituiutaba, Minas Gerais, né? Que tava, Sabrina já estava com a vida morta, né? O senhor falou assim, o pai dela falou que já estava esperando a família chegar para desligar os aparelhos. E aí a palavra de Deus, como ela é viva e eficaz, louvado seja Deus, ela está em casa curada, salva, liberta, casada, trabalhando. Amém? Então, assim, do jeito que o Espírito Santo, ele usa a gente para levar a palavra de cura, de libertação, de discernimento, o inimigo traz essa opressão, essa coisa espiritual que a gente sofre. Muitas das vezes a gente sofre calado. E se você for falar, você fala assim: tá reclamando. Então, eu não reclamo. Eu aprendi a não reclamar. E tem muita gente, muito cristão, que fala mal da gente, que às vezes ele tem vontade de ser usado igual você é usado, igual eu sou usado, e Deus usa cada um de uma forma. Só que tem cristão que ainda não reconheceu, né, como que Deus está usando ele, e aí fala mal da gente. Isso aí dói, sabia? Tem um irmão que falou um negócio para mim essa semana que eu não sirvo para andar com ele, porque eu fico muito calado. Então, assim, não é tudo que a gente não pode anunciar. Não é todas as coisas que você pode falar. Tem coisas que Deus revela para você, que é para você
guardar aquilo, reter para você, e em cima do que ele revelou, você ministrar a palavra na frente, mas você não vai falar do jeitinho que Deus te falou. Porque às vezes, se você falar, a pessoa vai ficar magoada com você, porque tem coisas que é pesado. O Espírito Santo revela que é pesado. Revelou comigo, né? E aí ele foi me tratando, e eu pedi perdão, né? O Senhor me perdoou de quando doeu em mim, quando o Senhor me lembrou de quando a minha mãe faleceu, eu estava chateado com ela. E aí foi difícil, né? Então, minha mãe faleceu em 2002 e eu aceitei Jesus em 2017, 15 anos depois. É um tempo que o mal tentou me destruir de tudo quanto é tipo, né? Envolvido com jogatina, com bebida, ficar no meio dos traficantes. Eu não fumava, mas eu bebia muito tipo de bebida alcoólica e eu era churrasqueiro dos traficantes. Mas louvado seja Deus, o Senhor me protegeu, não deixou que eu fosse preso, não me colocou droga na minha boca, né? Maconha, cocaína. Colocou traficante para me proteger. Uma vez um traficante me ofereceu lança-perfume, e aí o outro ficou bravo com o rapaz, falou assim, ó, não faz assim com o Joãozão, não. O Joãozão fica no meio de nós, não fala nome, não entrega nós, não fala nada de nós. Aí ele tá aqui dos mais de boa ali no cantinho, você vê que ele não tá nem usando droga, e você vem oferecer lança-perfume, faz isso aí com o Joãozão, não. Se você fizer isso aí com ele, você vai estar me maltratando. E o cara era traficante, e até já morreu. Foi envolver com um roubo aí, e os policiais matou ele. Então, se nós estamos perseguidos, a palavra do Senhor, então, fala assim, então sereis tribulados, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós somos odiados espiritualmente por causa do nome de Jesus, porque nós seguimos Jesus, Jesus que comanda a nossa vida, Ele que cura a nossa vida, Ele que providencia alimento na nossa vida, Ele que separou aí os remanescentes para levar essa palavra para as nações. Eu peço que Deus abençoe a todas as pessoas que estejam passando por dificuldade na família, ou com problema de saúde, qualquer que seja, financeiro, né? Em vez de você ficar brigando aí com o presidente, porque ele às vezes está fazendo errado com o Brasil, quem tiver um espaço de terra, planta seu alimento, planta seu arroz, seu feijão, planta uma horta e cuida, em vez de você ficar brigando com o outro. Se você tiver mais espaço, planta uma roça bem grande de arroz e de feijão e usa esse alimento para doação, aí você vai ajudando você, a sua família, ajudando o vizinho, ajudando o que está passando fome. O tempo está se cumprindo aí, isso aqui não vai passar, eu creio que 2030, não sei, eu não posso falar, né? Quem sabe é Deus. Mas eu creio que essas coisas terrenas aqui não vai passar de 2030, não, porque está se cumprindo aí, o tempo está bem curto, nós está cada dia mais angustiado, a tribulação está vindo cada dia mais, o tempo está cada dia mais arrochado, o alimento está cada dia mais caro, está igual numa época para trás aí, que tinha um presidente que até eu acho que nem exerce mais função política, Sarney, a gente ia cedo no supermercado, aí você ia daqui 2 horas estava mais caro, aí depois você ia mais um pouco, estava de novo, 3, 4 vezes se fosse no supermercado, estava mais caro. E hoje está do mesmo jeitinho. Mas não desanima. Se você tiver na sua vida o necessário, um lugar para ficar, a alimentação da alma e do espírito, né? Se você estiver entendendo que Jesus cuida de nós, porque Jesus é o único que é acordado e ressuscitado entre os mortos, né? Para ajudar nós. E aí ele foi levado para Deus e deixou o Consolador para nós, o Espírito Santo. Quem coloca na sua mente para você comer, dormir, cuidar da saúde, orar um pelo outro é o Espírito Santo. Ele que cuida de nós. E ele cuida dos mínimos detalhes. Porque Jesus é amor. E Deus é amor. Então, assim, não fica brigando. Não briga.
É difícil a gente passar. É difícil ter esse amor cativante. Tem hora que dá vontade de jogar umas pedras. Nossa, o senhor falou assim, faz não. Eu não te trouxe aqui para isso, não. Te trouxe aqui para cuidar. Te trouxe aqui para orar. Trouxe aqui para você ajudar as pessoas. E o pessoal me chama de Pastor João. Lá no Rema eles chamam de Pastor Bud, porque o Pastor Bud foi que fundou o Rema, né? Que chama o Verbo da Vida. Deus já recolheu a alma dele. E aí aparece mesmo, a fisionomia do meu rosto parece com ele. E Deus continua mantendo a nossa vida aí, ao longo do tempo que Ele quiser, que for necessário. Eu creio que Deus não vai permitir a igreja passar por muita coisa ruim que tem aí, né? Daqueles que já entenderam quem é Jesus, não vai passar. Deus vai arrebatar nós e vai trazer nós revestidos todo o poder para buscar a alma, né? Então, estejamos ligados no Senhor. É difícil passar por esse tempo? É, mas não é impossível, porque nada é impossível para Deus. Deus conhece os mínimos detalhes da sua vida, tudo que você estiver precisando, qualquer coisa que você estiver precisando, fala com Ele, fala, Senhor, eu estou precisando de uma cura, está doendo o meu ombro, está doendo a minha perna, os meus pés, está doendo, o Senhor está doendo isso, aí sabe o que o Senhor faz? Ele cura na hora, Jesus cura na hora. Eu estava tem uns problemas de desgaste, assim, por causa do tempo, né, das coisas que eu já fiz. Eu trabalhei em serviço braçal, irmão, de carregar toco de eucalipto no braço. A gente juntava cinco homens para pegar o toco de eucalipto, colocar em cima da carreta do trator e jogar na lira, onde que te limpa a terra, né, para fazer plantio. Não tinha trator com lâmina, e a gente pegava esse toco de eucalipto e jogava em cima da carreta. E ganhava só um salário por mês. Trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde todo dia, de segunda a sexta. E no sábado trabalhava até meio-dia. E ganhava só um salário. Então, assim, tem muita gente que tem muito dinheiro e não ajuda. Tem muita gente que tem muito dinheiro e ajuda. Tem muita gente que nem tem dinheiro e ajuda do mesmo jeito. Ajuda nas obras, ajuda a fazer alimentação, ajuda na oração, ajuda no jejum. Então, Deus usa cada um para uma função. Cada oração ou cada reza que a pessoa, às vezes, a pessoa pede em nome de Maria, por falta de entendimento, porque ela está dormindo, né? E aí Deus resolve aquela questão, porque na hora que Ele fizer despertar o Espírito Santo na vida dessa pessoa, e Ele vai falar igual fez comigo. Eu orava, eu rezava pelas pessoas desde criança, em nome de Maria, e Jesus sempre fez as curas das pessoas. E depois, quando Ele revelou minha vida em 2020, Ele falou assim, João, sempre foi o que fiz. Por isso que você é o inimigo que sempre tentou contra a sua vida, tentou te destruir de qualquer tipo. Tudo que ele fez na sua vida foi para tentar destruir, mas Deus sempre deu um jeito, né? De te proteger. Com 6 anos eu estava sentado assim, a gente brincando lá onde que tinha uma fazenda, tinha uma represa, e eu torci o pé. Eram umas 9 horas da manhã. E meus irmãos me largou lá, eu não dava conta de ir embora. Eu tinha 6 anos de idade, mais ou menos. Com o pé torcido, eu não dava conta. Eu fiquei chorando, pedi ajuda e eles me largaram lá. E era assim, uns 200 metros da casa. E eu fiquei lá debaixo da sombra do meu eucalipto. Aí quando deu meio-dia, mais ou menos, meu pai falou assim, ó, cadê o João Batista? Aí meus irmãos falaram assim, tá lá do lado de lá da represa, chorando lá e falando que torceu o pé, mas é mentira dele. Aí meu pai foi lá me buscar, ficou bravo com eles. Meu pai me carregou assim, me pegou no colo, me levou para dentro de casa, e eu com o pé inchado, não dava conta de andar. Na hora que nós entramos dentro da casa, saiu uma onça lá do meio do eucalipto do outro lado. Faz só para você ver, tanto que Deus é bom. Tanto que Jesus é bom na nossa vida, né? E Ele me protegeu.
Aquela onça estava lá, eu pequenininho, falando assim, lambendo os beijos, agora eu vou passar o João do beijo. E Deus não deixou, me protegeu de todas as coisas, de todas as tentações, de tudo que tantas pessoas tentou contra a minha vida. Já falou em me matar e Deus não deixou. Teve uma pessoa que falou tanta coisa ruim da minha vida e eu não guardava a mágoa dele. Então, assim, não é por obras, é pela justificativa de Deus, justamente por causa dessa palavra que é do Salmo 92, 2. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Então, seja justo. Como que você vai ser justo? Ora um pelo outro, dependendo da situação que você esteja passando. Se você estiver passando dificuldade, ô glória, em nome de Jesus, aí você pisa na cabeça do diabo, meu irmão. O diabo, ele quer te colocar você com confusão, divisão, com briga, com discórdia, quer que você fica chateado e vai para a bebida, para a droga, e aí ele fez tudo o que ele queria. E quando você não faz isso, rapaz, ele falou assim, ali não dá para mim não. Ele coloca tudo quanto é confusão no seu lado, pra você começa a rir, sapatear e pisar na cabeça dele no chão e fala assim, aqui não, rapaz, aqui você não manda não, quem manda é Jesus. É isso aí, pastor, é isso aí que eu tô aprendendo ao longo da vida, em vez de reclamar, sabe? Porque tem determinado momento que dá vontade de reclamar. Você sabe o que Deus fez comigo agora? Semana... Caiu a ligação, profeta. Caiu o seu som. Peraí. Aí, meu, voltou. Voltou? Batalha espiritual, o demônio não quer que eu conte, não. O microfone do senhor acho que fechou. Semana passada eu liguei para um amigo meu e falei para ele assim, vamos arrumar uma kitnet para me ficar, porque o irmão aqui está reclamando muito e isso aí está fazendo mal para mim. Ele falou assim, vamos, qual que é o valor? Ele falou assim, uns R$500 dá para me pagar. Aí beleza, ele ficou procurando lá. Você sabe o que aconteceu? O irmão da casa que mudou, pastor. Ele alugou uma casa e saiu daqui. Ele montou uma casa para colher dependente químico. E aí eu fiquei meio assim, falei assim, mas isso aí era um negócio que tinha um sonho na minha... Caiu de novo, amado. O maligno está atrapalhando o senhor a passar a experiência aí para nós. Ei, meu Deus do céu. Aí, caiu, voltou. Voltou. Pra você ver como é que é. Nós bloqueamos esses ataques do inimigo. Forte, em nome de Jesus, que nós estamos precisando de muita oração. E aí, eu fui reclamar e o senhor falou assim, quando for para montar na sua vida, João, eu te mostro a hora. Amém. Estou te protegendo. Sabe o que aconteceu, pastor? Tem um apartamento aqui onde eu estou, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Aí tem o fogão, a geladeira, a máquina de lavar, 2 sofás, a cama, 3 sofás. Internet, entendeu? E a palavra de Deus, né? Proteção de Deus. O apartamento não é meu, é do rapaz lá, mas é o senhor que me colocou aqui para me proteger. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, Deus cuida dos seus, Ele cuida de nós. Do jeito dele, mas cuida, né? Quando a gente pede para Deus assim, fala assim, senhor, que faça a sua vontade, meu filho, segura, que o cajado dói. O cajado de Deus é forte. É assim que a gente amadurece no Senhor, né, amado? Bate nas paredes, vai indo, continuando. Sim. Agradecendo, né? O cuidado de Deus. Parece que você tocou no coração de muitos aqui na live, querido. Né? O teu coração falando, né? Coração mesmo. O senhor gostaria de fazer uma oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor? Vou fazer para minha família. Minha família, no momento, estou pedindo oração por todos, porque meu cunhado até chorou. Ele tem um coração muito bom. E a família levou ele na justiça por questão financeira. Está falando que ele está roubando a mãe dele. A mãe dele está enferma. E aí ele está endividado, gastando dinheiro do bolso dele, pegando dinheiro emprestado no banco
E a família falando que ele está roubando da mãe dele, não tem como roubar, porque tem um processo judicial e o dia está na mão do juiz. Para comprar o remédio dela, ele tem que levar a receita no juiz, o juiz liberar só a quantidade do remédio. Então não tem como ele pegar. E aí o demônio colocou a família contra ele e levou ele na justiça. E a família todinha foi lá hoje e brigou com ele, levou a mãe dele, falou um monte de coisa para ele, ele tá lá chorando. Então, senhora, pela minha família. Vamos orar, vamos orar. Vamos tirar essa Jezabel do nosso caminho, em nome de Jesus. Senhor, agradeço, Senhor, Pai, por tudo. Peço que o Senhor cuide da minha família, Pai. Cuide do meu cunhado, Ronaldo Fagundes Pontes. Da minha irmã Maria de Amorim Fagundes Pontes, Pai. Cuida do meu sobrinho, da minha sobrinha. Pedi oração agora, nesse momento. Chama suplicante, Manás. Protegendo minha vida, Pai, nossa família, nossos caminhos, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos vencendo, nós estamos perseverando na fé, em nome de Jesus, Pai. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, cada pessoa, cada detalhe. Não é fácil, mas é o melhor caminho, é os caminhos do Senhor Jesus, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um, proteja os nossos caminhos, hoje, amanhã, sempre, Pai, em nome de Jesus. Tira mais suplicante, Manás. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor deu na minha vida. Nesse momento. Amém? Em nome de Jesus. Não é fácil, mas é o melhor, pastor. Amém. Fazer uma oração sobre o Senhor. Meu cunhado fala assim, João, eu agradeço demais de ver Deus na sua vida nesse momento. Se não fosse isso, Deus te usa muito para me abençoar, para me ajudar. Amém? Em nome de Jesus. Fazer uma oração para o Senhor. Amém. Obrigado, Pai, só trazer aqui para nós o profeta João Batista, o andar que ele tem é complicado, o seu remanescente em ação. Pedimos que o Senhor abençoasse agora a família dele, que o Senhor cobrisse a família dele com paz e alegria, e com misericórdia e discernimento em como lidar um com o outro nesse tempo difícil que eles estão passando. E que o Senhor venha, então, a trazer essa calma no coração de cada um deles. Eles venham a tratar um ao outro com a melhor maneira possível, Senhor. Então, que desça sobre eles o teu discernimento, a tua sabedoria, o teu amor e paz sobre a família do profeta João Batista. Agradecemos, Senhor, pela vida do profeta que enriquece tanto a nossa vida, nesse andar, nessa corrida. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém, amém. Amém.